Fala aí, curiosos, tudo beleza? Eu sou o Thiago e você está no DotSperint, o canal do software livre. Depois de muitos meses sem fazer nada relacionado à Krita, hoje a gente vai dar uma olhadinha na ferramenta de texto, que apesar de não ser lá grande coisa, existe e vale a pena dar uma conferida. Roda a vinheta. E o cabeção aqui esqueceu de gravar o vídeo com áudio, então fica esse áudio sobreposto ao vídeo porque foi vacilado da minha parte. Então vamos lá. A ferramenta Krita está disponível no menu Doc, tá? Que está ali é responsável pela exibição da palheta de Krita, da palheta no Krita de textos. A ferramenta ela funciona da seguinte forma: você cria uma camada, coloca o texto ali e trabalha tamanho, posição, inclinação, como qualquer outra imagem faria, com uma diferença que ele é editável. É possível fazê-lo ficar sem ser editável? Sim, você vai ter que rasterizar a camada. Isso todo programa de edição de conteúdo faria. A parte legal é que ele também aceita alterações via código de HTML, JavaScript, essas coisas. E aí você pode alterar no código do programa, dentro da ferramenta, a letra, o tamanho da letra, a cor da letra, a cor de fundo, e isso é bem legal, sabe? Tem umas vantagens que o código deixa editar, que evita a gente ficar trabalhando muito tempo no texto. Mas quem é mais artista funciona melhor no texto. Sim, funciona melhor, mas tem gente que gosta mais do código e vai ser mais eficiente no código. Então fica essa oportunidade de trabalhar com o código, que é bem-vindo. Para quem está vendo o vídeo muito rápido, ele está acelerado cerca de 3 vezes, ou seja, 300%. Quem precisar pegar o vídeo aí, baixar o vídeo e mudar a velocidade dele, nessa parte que está só o programa do Krita, divide aí por 3 e você vai achar a velocidade normal dele, que vai funcionar de forma eficiente aí para quem precisar aprender. Com relação ao resto do conteúdo, vamos continuar comentando. A ferramenta texto, ela serve para seguintes trabalhos. Primeiro, linhas, colunas e uma série de informações extras que você precisa colocar no seu trabalho de arte. Ele aceita uma série de outras informações específicas de edição. Quem precisar fazer um conteúdo mais específico de texto, colocar uma assinatura, colocar um ajustezinho de fonte pequeno aqui, acolá. Quem precisa colocar a logo logo no caso não o desenho, mas a letra, né? Ou escrever alguma coisa de informação textual no seu arquivo de arte, tipo um arquivo de GIMP, ele vai aceitar de forma tranquila, porque é uma ferramenta versátil a esse ponto. Pode ser rotacionada, pode ser inclinada, pode ser girada. Tem um ponto de âncora ali que funciona como centro, e aí você altera a posição da letra e da caixa de letra no programa a partir dessa alteração, a partir desse centro de rotação, o que ajuda bastante, já que mostra o quanto a ferramenta é manipulável. Outra vantagem da ferramenta é justamente poder colocar textos que não necessariamente serão editados em outros programas. Eu posso fazer textos artísticos, textos que vão ser trabalhados internamente para criar alguns efeitos. E aí entra uma situação que é específica do Krita, que aí eu posso eu crio o texto, eu rasterizo ele, aplico ferramentas de deformação nesse texto rasterizado, porque se ele não tiver rasterizado ele não vai interpretar como pixel, ele não vai conseguir trabalhar isso. E desse rastreio de imagem, né, a própria imagem pode ser manipulada de forma a criar alguns efeitos de deslocamento, de torção, de profundidade que outras ferramentas têm,
e que o Krita permite fazer em objetos pixels, que no caso são as imagens. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma embalagem e eu preciso fazer essa embalagem meio curva, tipo uma lata. Justamente poder colocar o texto, criar esse texto como manipulação de imagem, que é o pixel, e fazer essa rotação de imagem na frente da imagem é permitido, vai ser possível. Só que me obriga a trabalhar com duas camadas diferentes. A camada original, que não pode ser rasterizada, e uma cópia dela para criar o texto rasterizado e aí fazer essa curvatura. Outra vantagem é que cada uma das camadas do Krita funciona como uma camada de arte. Isso é, posso aplicar os blending modes, que são os modos de mesclagem, nas camadas. Isso ajuda pra caramba, porque eu aplico alguns efeitos de luz, de sombra, de iluminação específicos da camada que naturalmente não seria possível aplicar em outros objetos. Isso é legal. Ter esse comportamento da camada de texto como camada manipulável de arte é uma tremenda vantagem. Desvantagem da ferramenta, ela mesmo que ela tenha diversas opções de manipulação, ela não necessariamente vai ser tão perfeita na edição quanto poderia ser. É uma ferramenta experimental, é um recurso dentro do programa, vai precisar de uma atenção maior dos programadores para chegar no resultado final? Sim, sem dúvida alguma. Ainda depende de alguns muitos trabalhos e ajustes de melhoria da ferramenta para chegar num resultado que seja melhor trabalhado com relação ao total que ela pode fazer. E aí outras desvantagens são, eu posso criar camadas diferentes? Posso criar camadas diferentes. Mas na hora de editar, eu vou estar com 2, 3, 4 camadas internamente dela que não vai ser tão fácil de trabalhar. Eu apertei Enter, movi a linha, mudei a linha e aumentei entre aspas, mais um objeto na minha camada de texto. E aí na hora de editar, qual é o objeto que eu estou? Não é meio evidente essa função da ferramenta, o que é uma pena, porque ela poderia ser melhor trabalhada. Pode trabalhar em camadas diferentes? Pode trabalhar em camadas diferentes. Posso fazer camadas diferentes de textos diferentes com telas, não texto, mas com fontes diferentes, tamanhos diferentes. Sim, isso tudo é permitido, até porque ele trabalha em formato de camada. Em contrapartida, eu acho complicado na hora de trabalhar um texto mais longo, quando eu preciso fazer uma caixa de texto, um texto mais denso, que precisa ser organizado naquele arquivo. E isso meio que atrapalha. Pode ser resolvido no Inkscape ou no Scribble? Pode ser resolvido. Eu defino um espaço que vai cair esse texto e vai lá. Mas tem vezes que eu não quero trabalhar no Scribble, tem vezes que eu não quero trabalhar no Inkscape. E o texto ali, naquela hora, a ferramenta poderia ser um pouco melhor, ter uma melhor definição do que ela dá. Isso é bom? Em termos. É ruim? Sim. Mas a ferramenta existe para mostrar que é possível trabalhar. Não seria a melhor solução. Não seria como não é a melhor solução. Em contrapartida, dá para fazer alguns ajustes que ajudam o artista a trabalhar com algumas opções que existem disponíveis no programa. Não concordo com a forma como ela trabalha, não concordo com a forma que ela se propõe a fazer determinados trabalhos, mas tem sempre o mais, né? Fica aí como sugestão de ferramenta interna que funciona muito bem para o que se propõe a fazer. Tem muito que melhorar.
trabalho de hoje no Krita. Espero que tenha sido gratificante para você que assistiu até aqui. Sei que não foi um vídeo curtinho, sei que não foi um vídeo fácil de ser feito. Não foi difícil, tá? Ele deu uma sacaneada em algumas coisas que eu achava que daria para fazer e não dá. Então significa que a ferramenta precisa evoluir muito. Já tinha escutado, já tinha lido sobre ela em outras conversas com outros brasileiros, falaram que ela é uma ferramenta que deixa a desejar, mas em contrapartida ela também funciona. Então acho que o grande ponto é saber equilibrar entre o que ela faz e deixa de fazer e o como usar uma ferramenta que tem muito que evoluir. Já está muito boa, mas pode melhorar, e tem grandes chances de virar uma ferramenta que vai fazer alguns efeitos bem legais no trabalho de edição de pequenos textos para arquivos de arte dentro do Krita. Melhor solução? Lógico que não. É melhor fazer o texto e trabalhar num trabalho de animação, num programa de animação, num programa de edição de vídeo, do que fazer no Krita, que não necessariamente vai ser a grande função dele. Talvez até mesmo exportar o arquivo em PSD e abrir num GIMP vai ser mais eficiente, ou pegar esse próprio arquivo, fazer no Inkscape ou no Scribus e trabalhar o texto em cima, do que fazê-lo no próprio Krita. Então são algumas soluções que existem, são algumas alternativas, ideias que podem surgir dependendo da necessidade, e aí, a ferramenta existe e está aí para ser usada, para ser melhorada. Então essa é a contribuição do vídeo de hoje. Até o próximo, e a gente se vê.